A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Marcelo Gomes. Graça e paz a todos meus amados irmãos e irmãs e amigos da fé. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O Espírito Santo de Deus me concedeu outra vez a oportunidade de ministrar e abençoar sua vida através do Evangelho de Cristo. E nesta mensagem nós iremos falar sobre pedras de tropeço. Você estará aprendendo comigo hoje 3 coisas. Primeiro, o significado do termo bíblico pedra de tropeço. Segundo, como identificar pedras de tropeço na sua vida. E terceiro, o que devo fazer para me proteger destas pedras de tropeço. Achou interessante esse tema, meu irmão? Assista, por favor, esse vídeo até o final para ser muito abençoado e edificado por Deus. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou o bispo Marcelo Gomes, pregador do Evangelho há mais de 20 anos e presidente da Igreja Continental do Evangelho de Cristo. Eu criei esse canal com a missão de ganharmos almas e fazermos discípulos em todas as nações. Eu te convido agora, nesse momento, a se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Aperte o sininho das notificações. Não esqueça no final do vídeo você deixar o seu like. E principalmente compartilhe com todos os seus amigos e irmãos em Cristo para que eles sejam abençoados e edificados para a glória de Deus. Eu gostaria de estar lendo com você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 e 23. Eu vou estar lendo aqui na versão da Bíblia King James atualizada. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, está escrito assim. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim os homens. Amém. Esse texto, essa passagem bíblica é muito conhecida por todos vocês. É a parte que Jesus está ali preparando os discípulos, né, para a sua morte e ressurreição. O Senhor Jesus, ele veio não apenas para fazer milagres, curas, trazer os ensinamentos, nos ensinar o caminho que conduz a Deus. A sua missão principal era passar pela cruz, era carregar os pecados, as enfermidades, é ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus estava ali instruindo os discípulos, e aí Pedro se aproxima de Jesus e de uma certa forma ele fala: olha, de modo algum isso vai jamais acontecer contigo, Senhor. E Jesus, ele repreendeu ali a Pedro e ele ordenou que Satanás saísse da frente dele. Ele diz: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim. Eu estava no meu devocional, estava lendo aqui o Evangelho de Mateus, e Deus falou muito forte no meu coração nessa parte, onde Jesus chama Satanás de pedra de tropeço. E é muito importante a gente observar essa palavra, porque essas pedras de tropeço, elas são colocadas todos os dias no caminho do cristão, do discípulo de Cristo. Então, se você é uma pessoa temente a Deus, se você leva a sério o seu relacionamento com Deus, você deve prestar muita atenção nesta palavra,
Porque assim como o inimigo estava ali querendo colocar uma pedra de tropeço no caminho de Jesus, querendo tirar Jesus da sua missão principal, do seu propósito maior, assim também o inimigo, ele faz com a vida de muitas pessoas. Então, vamos lá. Qual o significado do termo bíblico pedra de tropeço? Eu fiz uma anotação minha pessoal, eu escrevi assim, ó: é tudo aquilo que o diabo ou pessoas colocam em sua vida para te afastar de Deus, te levando a pecar, errar ou desobedecer. Eu vou repetir de novo, preste atenção. O que significa o termo bíblico pedra de tropeço? É tudo aquilo que o diabo ou pessoas colocam em sua vida para te afastar de Deus, te levando a pecar, errar ou desobedecer. Então, as pedras de tropeço, tanto é Satanás como pessoas. São tudo aquilo que vai levar você a se afastar de Deus e principalmente pecar, ou seja, errar e desobedecer. Isso acontece muitas vezes com muitas pessoas que estão iniciando a sua caminhada com Deus, e não só com muitos que estão começando, novos convertidos, não. Há muitos irmãos que já estão há muito tempo nessa jornada, nessa caminhada com Deus, já são até maduros. Se a pessoa não tiver um cuidado, se a pessoa não tiver prudência, ela pode estar sofrendo, ela pode estar tropeçando nessas pedras de tropeço, que são empecilhos, são obstáculos, são maneiras que o inimigo coloca no caminho da pessoa para fazê-la tirar o foco de Cristo. E hoje eu quero mostrar para você, meu irmão, como identificar essas pedras de tropeço na sua vida. Primeiro, você deve estar aqui refletindo em três coisas, em três perguntas que eu vou lhe fazer. A primeira: aonde você está? Os lugares onde você vive diariamente te levará para perto ou longe de Deus. Esses lugares tanto pode ser um lugar físico como virtual. Então preste atenção. Primeira coisa que você faz para você identificar uma pedra de tropeço na sua vida é você perceber qual os lugares que você tem convivido. Quais são os lugares que você tem passado mais tempo. Isso tanto pode ser um lugar físico como um lugar virtual. Hoje nós sabemos que as pessoas hoje são muito apegadas ao celular, né, às redes sociais. Então, de repente, o lugar onde você está, o lugar onde você tem frequentemente estado, pode ser uma pedra de tropeço, pode estar afastando você de Deus, ou pode estar levando você para Deus. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia, vou dar exemplos na verdade. Primeiro, Ló em Sodoma. Ló deixou de andar com seu tio Abraão e escolheu ir para Sodoma. Quando ele se afastou de Abraão, ele era uma pessoa rica, próspera, e foi morar perto de Sodoma. No final da história, ele perdeu riqueza, perdeu a esposa e ainda acabou acontecendo um incesto, né? As suas filhas o embriagaram com vinho e ele acabou engravidando as duas filhas e foi morar numa caverna. Então observa, Ló em Sodoma, ou seja, foi para o lugar errado. Jacó em Betel, todo mundo sabe que foi lá em Betel, no deserto, que Jacó ele teve aquele encontro com Deus. Jacó ele pegou a pedra e fez daquela pedra um travesseiro, e à noite ele teve uma visão, né? Deus, ele viu ali uma escada subindo para o céu, ele via anjos subindo e descendo. Então você vê que Jacó estava onde? No lugar certo, o lugar onde conduziu ele para Deus. Um outro exemplo aqui, Sansão na Filisteia, ou seja, Sansão foi uma pessoa usada por Deus, mas ele foi uma pessoa imprudente nas suas escolhas na vida sentimental. Ele foi escolher esposas não entre o seu povo,
mas entre os filisteus. Então, ele, por 2 vezes, ele teve insucesso na sua vida sentimental. Samuel, o menino Samuel, o futuro profeta de Israel, ele estava onde quando Deus falou com ele? Na tenda, ao lado da Arca da Aliança. Ou seja, Samuel estava no lugar certo, no momento certo e na hora certa, onde ele ouviu a voz de Deus, onde ele teve a sua primeira experiência com Deus. E um outro exemplo do lugar é Davi no palácio. A Bíblia fala que no tempo que os reis estavam em guerra, Davi deixou de estar na guerra, Davi deixou de estar executando os planos de Deus para estar no palácio. Aparentemente, isso não parecia ser uma coisa tão má, mas ele estava ali na hora errada e no lugar errado. O lugar dele não era o palácio para ele estar, era para estar no campo de batalha. E aí nesse dia, ele andando pelo palácio, ele avista da janela quem? Batseba, e todos vocês sabem o desfecho dessa história. Então, a primeira coisa que você deve fazer, aonde você está, qual é o lugar que você está? O lugar que você convive, ele vai te aproximar de Deus ou te afastar de Deus. Se você está no lugar onde você é edificado, onde você é fortalecido, onde você cresce, um lugar onde estimula, onde proporciona a você condições de você crescer na presença de Deus, de você se tornar mais íntimo, próximo de Deus, amém, meu irmão. Mas tome cuidado, muito cuidado com os lugares onde você tem frequentado, tanto no ambiente físico como virtual. A segunda pergunta que você deve analisar para identificar uma pedra de tropeço: com quem você está? Eu vou ler para você aqui 2 textos aqui fundamental. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, vou abrir aqui a minha Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, ó. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A versão mais conhecida é essa: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu te pergunto, com quem você tem andado, com quem você tem tido aliança, com quem você tem caminhado dia a dia? Porque as pessoas que você anda, elas vão influenciar muito a sua vida, principalmente a sua vida espiritual. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Está escrito assim, Provérbios 13, 20, um texto que eu gosto muito, está no meu coração. Aquele que caminha com sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará o quê? Arruinado. Ok? Preste atenção, vamos lá. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, muitas pessoas estão permitindo, não estão tendo critérios, não estão tendo um posicionamento, não estão sendo seletivos com as pessoas com quem ele anda, com as pessoas que ele tem amizade, afinidade, ou seja, eles estão se associando a pessoas erradas. Muitas vezes a pessoa está ali apenas focada no seu bem-estar pessoal, e a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Existem pessoas que estão te afastando de Deus, estão sendo, na verdade, pedras de tropeço. Estão prejudicando o seu relacionamento com Deus, estão, na verdade, sendo uma ferramenta do diabo para impedir você de entrar no reino dos céus. Isso é muito importante. E aqui nós vimos aqui em Provérbios que aquele que caminha com sábio será sábio. Então, se você quer ver um impacto significativo ou positivo na sua vida, escolha as pessoas com quem você anda, de preferência pessoas sábias, pessoas que têm uma maturidade cristã,
pessoas que tenham testemunho cristão, pessoas que tenham obras que são condizentes com a palavra de Deus, porque quem anda com sábio será sábio, mas aqui diz que aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. E quantas pessoas não estão sendo arruinadas, prejudicados, porque não estão sendo criteriosos, não estão sendo seletivos, não estão sendo cuidadosos nas escolhas das suas amizades. E o último texto relacionado a esse assunto, né, está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Olha o que está escrito aí. Leia aí na tela. Ó. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Aqui está nos falando de influências boas e ruins, então preste muita atenção. Com quem você está andando, com quem você está tendo aliança, com quem você está tendo amizade, você tem que prestar muita atenção. Porque se você não for criterioso, se você não for sábio, você acabará tendo do seu lado, não é uma boa amizade. Você pode estar tendo do seu lado uma pedra de tropeço. Você pode estar tendo alguém que está te afastando de Deus, te afastando do reino de Deus. Amém? A terceira pergunta que você deve estar fazendo para identificar pedras de tropeço na sua vida: o que você está fazendo? O que você anda fazendo? Quais são as obras que você tem praticado? Eu vou ler aqui um texto, está aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 6 ao 8, né? Eu queria que você prestasse muita atenção. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos, nessa palavra. Eu achei esse texto muito interessante, você está vendo ele aí na tela. A versão que eu li ele é a versão aqui da Nova Almeida atualizada. Ela está mais nítida. Eu vou ler aqui na versão King James e vou mostrar aqui para você como está na versão da Nova Almeida atualizada. Ó. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas. Aqui na Bíblia Almeida e atualizada fala assim, ó: ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Então preste atenção, aqui Jesus alerta no versículo 7: ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Ou seja, as pedras de tropeço são o que? Ciladas, são os escândalos, são as coisas que afastam você de Deus, que leva a pessoa a pecar, errar e desobedecer. Olha o que Jesus fala no versículo 8: se a tua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e joga fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, tendo suas mãos os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e joga fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno de fogo. Eu fiz questão de ler essa versão aqui da Nova Almeida atualizada, essa Bíblia aqui, ó, que eu tenho ela, para mostrar para você o seguinte: aquilo que você está fazendo, por exemplo, você pode estar errando ou pecando, você pode estar prejudicando a você mesmo, ou você pode estar influenciando alguém a errar. Preste atenção aqui, ó. Você tem que prestar muita atenção com aquilo, como tem sido o seu proceder diante de Deus.
Você tem vivido uma vida de santidade, de santificação? Você tem vivido uma vida de obediência? Você tem sido sincero? Você tem sido verdadeiro diante de Deus? Você tem vivido como um verdadeiro nascido de Deus? Você tem vivido como um verdadeiro discípulo de Cristo? Porque o que você está fazendo, se não for de acordo com a palavra de Deus, se você não estiver gerando frutos, principalmente o fruto do Espírito, mas se você estiver praticando, por exemplo, as obras da carne, a Bíblia deixa bem claro que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, além de você estar pecando, se prejudicando o seu relacionamento com Deus, atrapalhando o seu crescimento espiritual, além de você estar cometendo erros, você está fazendo coisas que não agradam a Deus, e essas coisas afastando você do reino de Deus, você pode estar também influenciando alguém. Você pode estar motivando ou até mesmo inspirando outros a pecarem contra Deus e se afastarem de Deus. Ou seja, você pode ser a própria pedra de tropeço. Isso é muito sério, meu irmão. Se você talvez não está, se de repente não tem alguém que está te atrapalhando, te influenciando, de repente é você que está influenciando. É você que está sendo pedra de tropeço na vida de alguém. Que isso não aconteça, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e te livre o quanto antes. Que você se arrependa o quanto antes. Que você deixe essas obras. Que você deixe de praticar as obras da carne. Que você deixe de errar, de desobedecer. E que você, meu irmão, se reconcilie, se reconsagre a Cristo o quanto antes. Para que você esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Nós vimos aqui, antes de falar isso, você viu aqui que nós temos que a primeira coisa que nós temos que saber, fazer essa pergunta para nós mesmos, né? É aonde você está, os lugares onde você está. Segundo, com quem você está. E terceiro, o que você está fazendo. Preste muita atenção a essas perguntas aí e pense nelas. E eu quero dizer uma coisa para você, enquanto você medita nessas perguntas que estão aí. Deus te chamou para ser uma bênção e não uma pedra de tropeço. Eu repito, Deus te chamou para ser uma bênção e não uma pedra de tropeço. Eu vou ler para você, meu irmão, aqui 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Deus não te chamou para ser pedra de tropeço, não. Deus te chamou para ser uma bênção, meu irmão. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa há vasos, não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Eu vou reler aqui o versículo 21, olha aí. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra. Então Deus te chamou para ser vaso de honra. Deus não chamou você para ser pedra de tropeço. Um vaso de honra o quê? Santificado, útil para o Senhor. Vamos lá, santificado, o que? Separado, consagrado. Útil, ou seja, necessário. Uma coisa útil é uma coisa necessária, uma coisa de valor, uma coisa importante. Útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Você crê, meu irmão, nessa palavra? Então toma posse. Deus te chamou para ser uma bênção, para ser um vaso de honra e não uma pedra de tropeço. Não para te
tirar pessoas do reino dos céus, mas para levar pessoas para o reino dos céus. Deus te chamou para você ser um instrumento dele, para ganhar almas, para fazer discípulos, para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. E agora eu quero ensinar a vocês, né, como, né, se proteger, ou seja, como se guardar, como se livrar das pedras de tropeço. Eu vou mostrar para você aqui. Deus colocou no meu coração 3 coisas que você deve fazer. A primeira coisa que você deve fazer para se proteger e para se guardar das pedras de tropeço: vigiar e orar. Eu vou ler aí com você no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Olha o que está escrito aqui, meu amado irmão. Medite comigo aí, ó. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então, aprenda isso aí. Vigiar e orar. A vigilância vem antes da oração. Tem gente que ora muito e vigia nada. Então, a vigilância, elas têm que estar junto com a oração. São as duas coisas. Essas duas coisas se completam, se encaixam. Vigiar e orar. Você não pode só vigiar e esquecer da oração. Não. E você também não pode só orar e esquecer de vigiar. São as duas coisas que se encaixam. Então, para você se proteger, para você se guardar das pedras de tropeço, aprenda, pratique isso. Vigie e ore. Eu vou ler outro texto para reforçar essa parte. Está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 38. Ó, Lucas 21, versículo 36, irmãos, não é o 38 não, tá bom? Vigiai, portanto, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Então, mais uma vez a palavra de Deus fala o quê? Vigiar e orar. A vigilância é você estar atento, você não pode ser omisso, você não pode ser aquela pessoa passiva diante do mal, diante dessas circunstâncias, dessas pedras de tropeço, porque você não pode ignorá-las, porque elas podem atrapalhar você, te afastar você do reino dos céus. Eu vou estar lendo também mais um versículo, 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8, diz assim, ó: sede sensatos e vigilantes. Tem outra versão que fala assim: sede sóbrios, né, e prudentes. Sede santos, sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então aqui diz para a gente ser o quê? Sóbrios e vigilantes. Sóbrio é moderado. Preste atenção. Eu vou ler o último texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 13. Ó, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Que palavra forte! Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Então, primeira coisa para você se proteger é isso, é vigiar e orar, ok? A segunda coisa que eu quero mostrar aqui para você é para você se proteger, se guardar das pedras de tropeço, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus
ela é a arma, ela é a ferramenta espiritual para você vencer as pedras de tropeço. Olha o que está escrito aqui, meu irmão, em Jeremias 23, o versículo 29. Olha aqui que o Deus me fez lembrar dessa palavra. Olha aí, ó, que está na tela aí, ó. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Então a palavra de Deus é um martelo para esmiuçar a pedra de tropeço. Então a palavra de Deus é a arma, é o martelo para você quebrar essas pedras. Porque o diabo vai sempre colocar pedras de tropeço no seu caminho para tirar o seu foco do reino de Deus, para tirar o seu foco dos caminhos de Deus, para atrapalhar a sua salvação, para atrapalhar o seu relacionamento com Deus, para esfriar você, para que você não seja batizado com o Espírito Santo, para que você não venha compreender o que é o novo nascimento. Gente, o que o inimigo mais tem feito nesses dias é colocar pedras de tropeço no caminho do povo de Deus, no caminho dos discípulos de Cristo. E você tem uma ferramenta, uma arma espiritual, uma arma poderosa, infalível, que é a palavra de Deus. Aqui diz que a palavra de Deus ela é como fogo e como martelo. Então, a palavra de Deus ela é fogo e martelo para esmiuçar a pedra. Então, em nome de Jesus, todas as pedras de tropeço que Satanás tem colocado na sua vida serão esmiuçadas pela palavra de Deus. Amém? E a terceira coisa para você se proteger, se guardar ou se livrar das pedras de tropeço é usar as armas espirituais. Eu vou ler aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos abrir aqui a Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas ou carnais, né? Mas poderosas em Deus para destruir o que? Fortaleza. Então as nossas armas não são o que? Carnais, mas sim poderosas em Deus. Armas espirituais. Ó, a palavra de Deus é uma arma espiritual. Mas existem outras armas espirituais para você vencer, para você se livrar das pedras de tropeço. O nome de Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade. Jesus fala: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Lucas 10, 19. Você tem uma arma espiritual chamada oração. Oração é uma arma espiritual, uma arma poderosa para você estar sempre orando, pedindo para Deus tirar as pedras de tropeço, para Deus arrancar sempre aquilo que vai te afastar da presença dele. O jejum bíblico, o jejum que você faz não é jejum para pedir algo material, para pedir uma bênção, mas o jejum ele é um fortalecimento espiritual, é uma arma espiritual capaz de, até mesmo Jesus fala, para expulsar castas de demônio. Você tem uma arma maravilhosa também chamada Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, ela é fundamental para você ter discernimento, para você ter clareza dessas pedras de tropeço. E outra arma espiritual que você tem é os dons espirituais, porque toda pessoa que nasceu de novo, que nasceu de Cristo, se tornou uma nova criatura, todo aquele que passa a fazer parte do corpo de Cristo, ele recebe da parte do Senhor
os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são dados por Cristo para a edificação da igreja e para a glorificação de Deus. Você tem uma outra arma também espiritual, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não só nos purifica de todo pecado, mas o sangue de Jesus é uma proteção espiritual. Então, na Bíblia existem muitas armas espirituais. E essas três coisas aqui que eu estou mostrando para você são maneiras de você se proteger, de você se guardar das pedras de tropeço. Leia aí: vigiai e orai, usar a palavra de Deus e usar as armas espirituais. São as três coisas que você deve estar usando para você se proteger contra as pedras de tropeço. Você crer nessa palavra, meu irmão? Você recebe o espírito dessa palavra? Então seja abençoado. E para a gente encerrar essa palavra, eu vou estar orando por você, eu vou estar levantando um clamor pela sua vida espiritual. Essa palavra é uma palavra para trazer despertamento, é para trazer alerta para a sua vida. Então eu quero encerrar essa mensagem orando por você. Você ouviu essa palavra, você aprendeu aqui, você viu que pedras de tropeço vão te afastar do reino de Deus, vão te afastar da comunhão com Cristo. Talvez você identificou nessa palavra, o Espírito Santo de Deus mostrou que existem coisas na sua vida, existem lugares que você tem ido, que está afastando você de Deus. Existem pessoas, amizades, que estão afastando você de Deus. E existem coisas que você está fazendo que não só prejudica a sua fé, a sua salvação, mas que conduzem outros também. Você talvez possa estar sendo a própria pedra de tropeço, mas você aprendeu aqui nessa mensagem que Deus não te chamou para ser uma pedra de tropeço. Ele te chamou para você ser um canal de bênção, um vaso de honra. E Deus te ensinou aqui as maneiras de você se proteger contra as pedras de tropeço. Vigiar e orar, usar a palavra de Deus e usar e conhecer as armas espirituais. Eu venho aqui para te adorar, para te dizer que eu te amo. Não venho pedir, só agradecer pelo momento de estar aqui, contemplar a tua formosura e aprender do teu reino, buscar o teu rosto, beijar a tua face. Quero sim, toque em mim, mas eu quero sim, toque em mim. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, todos os ouvintes deste vídeo, todos os ouvintes desta palavra, todos os espectadores, aqueles que assistiram esta pregação, meu Pai, e que o Senhor nos ensinou sobre as pedras de tropeço. O Senhor, meu Pai, nos trouxe nesta mensagem, meu Pai, uma oportunidade para refletirmos aonde temos andado, com quem nós temos, meu Pai, e as coisas que nós fazemos.
Meu Pai, o Senhor nos ensinou que o Senhor não nos chamou para sermos pedra de tropeço, mas canal de bênção. E eu quero aqui clamar pelo teu povo. Eu quero clamar pelos teus servos, pelos teus discípulos. E eu te suplico, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de nós. O Senhor nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação. Guarda o teu povo, meu Pai. Meu Deus, eu te peço agora, venha ao encontro dessa pessoa, meu Pai. Estenda as tuas mãos. Meu Deus, que caia por terra agora. Que seja agora, meu Pai, desvendado, revelado as pedras de tropeço. As pedras, meu Pai, que tem sido empecilho, que tem atrapalhado, que tem sufocado a fé, que não tem deixado essa pessoa se enraizar, se firmar, se consolidar no Senhor Jesus e na palavra de Deus. Meu Pai, essa pessoa tem andado em lugares errados, ela tem estado em lugares errados, ela tem tido pessoas erradas do lado dela. E eu clamo pela alma dessa pessoa. Senhor, liberta essa pessoa, meu Pai, das pedras de tropeço. Arranca, meu Pai. A tua palavra é fogo e a tua palavra é martelo para esmiuçar a pedra. Então, meu Pai, eu declaro pela fé no nome de Jesus que essas pedras espirituais, que essas pedras de tropeço, sejam elas esmiuçadas, destruídas, reduzidas a pó e cinzas em nome de Jesus. E que essa pessoa, meu Pai, ela possa, meu Pai, ser um vaso de honra, que ela possa ser um vaso santificado, útil ao seu Senhor, meu Pai, e preparada, meu Deus, para todas as coisas boas, conforme está escrito na tua palavra. Que essa pessoa, meu Pai, ela esteja livre para romper, para fluir no teu reino. Como ministro da tua palavra, ó Deus Altíssimo, eu abençoo, meu Pai, o teu povo. Eu abençoo todos que ouvirem esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.